Pessoal, visualizando? Tranquilo? Tranquilo? Então tá, joia. Vamos lá. Bom, dentre os sistemistas, por exemplo, que vocês fornecem, no caso, para a marca que vocês trabalham, a Meritor é um dos sistemistas que fornece a parte de transmissão de força através, no caso, dos diferenciais, ou faz parte, no caso, do powertrain, tá? Então, a gente vai dar uma olhada hoje em geral nisso, e depois eu quero, no caso, para a gente ver como é que faz a regulagem desse sistema, tá? A gente está mostrando para vocês aí, tá ok? Se a gente for ver no modo geral, não é só para, no caso, para a DAF, por exemplo, que eles fornecem. Então, a estrutura da Meritor, então, ela tem a Suspensys também, que é outra, no caso, fornecedora, tá? E a gente tem aqui a Freio Master também, que é, no caso, do grupo. E aí tem um aftermarket deles aqui que é feito lá em Barueri. Aqui, alguns dos modelos, ou para quem eles fornecem, aí, no caso, na área de transportes, né? Então, eu tenho a MAN, tenho a Volvo, Iveco, Scania, Mercedes, a Grale, Ford, a própria lá, International, que a gente está vendo, e a DAF aqui. Esses aqui são uns dos fabricantes aqui no Brasil, tá? Apesar que a Ford, eu acho que pelo jeito já era, não está fabricando mais nada. Não sei se vocês viram alguma coisa, se continua, se não continua alguma coisa disso, se estão importando, o que é, mas eu acho que parou, tá? Então, é um problema para eles. Aqui, o que nós temos, por exemplo, de componentes? Então, a suspensão dianteira, que, no caso, quem fabrica aí a Suspensys, tá? E aí o eixo traseiro, tá? Nós temos alguns modelos aí diferentes. Se eu pegar um modelo, por exemplo, que é traçado, eu tenho que pegar esse conjunto aqui, tá? Se eu pegar um que é, no caso, não é traçado, é só cavalo, esse modelo aqui, tá? E o eixo dianteiro. Para quem não viu ainda o que é, por exemplo, o conjunto de diferencial realmente, esse cara aqui que a gente está vendo aqui, tá? Eu tenho as planetárias e as pequenas são as satélites. E o eixo cardan aqui, que é, no caso, o tandem, que o pessoal chama, que é a ligação entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro lá, no caso do cavalo, tá? De tração. O eixo tandem, como o pessoal chama aqui, tá aí o modelo. Aí nós temos esse outro diferencial, mostra aqui algumas codificações que são em relação à carga bruta que ele aguenta, na verdade, né? Eixo simples velocidade e eixo dupla velocidade. Esse dupla velocidade não é usado nesse caminhão que vocês usam, mas aqui é como se eu tivesse uma redução dentro desse próprio diferencial aqui. Então ele teria duas saídas diferentes aqui que vai, no caso, para as rodas, tá? O mais possível que vocês têm aqui é esse modelo aqui e o Tandem, que é esse modelo aqui que vocês têm dois modelos, um MT-46-145 e MT-50-168, tá? Um 9 toneladas, tá aqui, um de 60 toneladas e um eixo de redução com cubo aqui, ó, até, no caso, 100 toneladas, tá? Possivelmente o caminhão fora de estrada de vocês aí usa esse sistema aqui que tem esse poder de tração aqui até de 100 toneladas. Como é que é o nome lá, Bruno, do danado?
José Vitor, o Matheus, como é que é o nome do caminhão que você fabrica fora de estrada? Sugarcane. Shuriken? Como é que é? Sugarcane. Sugarcane. Tá. Legal. Mas isso é uma alusão? O que é? O nome só foi dado nome assim, diferenciado. Ah, mas pra puxar cana, as coisas, né? O próprio nome já diz. Certo. Legal. Bom, gente, aí tem a parte interna. A gente está comentando com vocês, para quem nunca viu. Então, eu tenho tal, o que é primordial para o funcionamento desse cara. Se eu tenho um diferencial que é tração única, ou é um eixo simples que a gente chama aqui, ele tem o conjunto, na verdade, aqui, coroa e pinhão, tá? Essa parte aqui é o que vai acoplado atrás, aqui no caso do conjunto, onde vai o pinhão, tá? Montado. A carcaça em si. A cruzeta que eu falei para vocês, que é aqui a da nossa conjunto de satélites. E as planetárias, que são esse aqui, e a carcaça inteira, que no caso seria esse aqui, ela vai montar tudo junto, né? Resumindo, onde a gente vai ter que fazer algumas regulagens. Na verdade, a gente tem regulagem que pode ser feita folga entre dente, por exemplo, da satélite com a planetária, e tem uma arruela de encosto aqui, uma arruela de encosto aqui, e as arruelas de encosto atrás, no caso das engrenagens. A gente pode ver dessa forma que eu vou ter que estar fazendo, tá? E aqui eu tenho duas coisas. Eu vou ter a projeção desse pinhão em relação à coroa e a projeção dessa coroa em acasalamento com os dentes, tá? Vocês podem ver aqui que na foto está aparecendo alguma coisa aqui com uma coloração um pouco diferente no metal aqui, que na verdade é graxa com um corante que o pessoal coloca, aquele xadrez que o pessoal usava para fazer piso, alguma coisa, colorir piso. Então eles misturam com graxa daí, e aí ele vai acionar e vai, na verdade, verificar como é que é o acasalamento que a gente tem desses dentes, tá? E assim eu vou saber se ele está, no caso, numa posição que vai ter uma durabilidade, não vai ter desgaste comprometido, e vai ter uma resistência, tá? Dependendo da potência do motor ou do caminhão que a gente tem, gente, isso aqui, ó, ele vai desgastando com o tempo. Essa satélite aqui, ela corre em cima desse eixo aqui. Ó. Cada uma dessas pontas aqui corre uma dessas satélites. Ela vai desgastando. Vocês já vão ver ali como é que isso aqui desgasta. É a mesma coisa que eu falar para vocês assim, ó. A minha planetária gastou entalhado ou gastou a ponta de eixo. Então, ela tem um entalhado que transmite toda a força gerada pelo motor para as rodas. E se eu pegar, por exemplo, um caminhão de 410 cavalos lá e soltar todo o torque dele e querer sair patinando, igual os caras fazem com o carro, o que vai acontecer? Essa ponta de eixo aqui, que é o que transfere o movimento lá de dentro da caixa até aqui a saída que vai conectada aos pneus, ele às vezes não aguenta, quebra, tá? Então, é um material, por exemplo, que tem uma resistência muito alta, esse camarada aí, para tá transferindo toda a carga, no caso de torque, potência, no caso do motor, que é gerada pelo motor, para dar o deslocamento, no caso, ou puxar a carga, no caso do veículo aí, tá? E aqui, a gente tem aqui um eixo traçado. Matheus, você sabe me falar uma particularidade desse sistema aqui ou não? Pior que não sei, professor. Quantos diferencial você acha que tem aqui, acoplado aí? 2, né? Aparentemente, a gente fala que tem 2. Só que é assim, velho. É um negócio interessante que acontece aqui, quando a gente fala que tem esse tipo de conjunto, que aqui, ó, eu vou ter um diferencial longitudinal,
entre, no caso, esse diferencial aqui e esse diferencial, aqui dentro existe um conjunto diferencial longitudinal. Então, são 3 conjuntos de diferencial nesses 2 eixos. O conjunto de diferencial, gente, é só aquilo que a gente viu aqui anteriormente. É isso aqui, ó. É a satélite planetária, ela vai estar uma caixa assim. E é o que a gente vai ter ali naquele conjunto. Dentro aqui, nessa parte superior, a gente tem esse cara que é um diferencial longitudinal. O que transfere para as 2 rodas são diferencial transversal, na verdade, converte o movimento de rotação longitudinal em translação, ou em 90 graus. Por que existe esse novo cara aqui? Esse novo cara aqui existe, gente, para ele equalizar a rotação das rodas dianteira com a roda traseira. Porque senão eu ia estar com rotações diferentes aqui e eu ia ter problema, por exemplo, nisso aí. Vamos supor que eu caí num buraco e ficou só isso aqui na frente e esse aqui levantou. Tá? O que vai acontecer? Esse cara aqui vai ficar girando em falso e não vai danificar, por exemplo, o diferencial, ficar aumentando a rotação, esse negócio todo. Então, vai transferir isso única e exclusivamente para esse cara. E se fizer o contrário? Esse aqui fica livre e a transferência de carga para esse cara. O diferencial aqui dentro vai permitir fazer isso aí para mim. Tá? É mais complexo, por exemplo, a gente fazer uma regulagem ou desmontagem desse conjunto do que, por exemplo, a gente pegar um convencional igual esse que a gente tem aqui atrás, que é o último diferencial. Então, esse cara aqui dá um pouco mais de trabalho, tá? De estar mexendo. Qual que é a diferença entre aqui o 145 e 168? É geralmente a carga aí que ele vai, no caso, estar puxando, tá? Às vezes pode ser que eu trabalhe aí com um veículo que trabalha até 60 mil quilos e outro trabalha até, no caso, 74 mil quilos. Então, tem que ver, tá? Essa relação. Aqui, ó, ele mostra que aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó, o diferencial longitudinal, ó, é esse cara que vai estar aqui nesse eixo aqui, ó, transferindo lá para trás, tá? Vocês podem ver que tá fica um pouquinho fora de centro aqui, no caso essa parte de transmissão, para, no caso, acertar a disposição mecânica dele no caso do conjunto, tá? E dentro desse cara aqui, ele vai transferir para o coroa e pinhão aqui, que vai fazer a tração, no caso, do eixo dianteiro. Então, esse aqui vai acoplado diretamente aonde? Lá na saída que vem da caixa, que vem até o diferencial, tá? Então, esse conjunto aqui é o terceiro diferencial que a gente está vendo nesse sistema, tá? Aí, ó, a gente tem aqui o MT 50-168, 74 mil toneladas, 74 toneladas, e o 18X aqui, 60 toneladas, tá? Que são os que acho que vocês utilizam lá, por exemplo, para montagem nos caminhões. Aqui é uma coisa que a gente tem que, às vezes, entender como é que funciona isso. Então, você vai pegar lá uma tarja lá, esses são algumas coisas que fazem parte do part number, por exemplo, lá do caminhão que vocês estão montando. Então, para cada configuração de caminhão que vocês estarem montando, eu vou ter lá, no caso, uma forma, no caso, que ele vai estar configurado, tá? E isso aí vai estar escrito, por exemplo, nessa plaqueta de identificação de cada conjunto que vocês vão estar montando. Então, eu tenho lá o Meritor lá, tá? O modelo, né? O S que é solo, o toco aqui, que é, no caso, no caso, diferencial único, né? 23 mil libras, ou 11.500 quilogramas, tá? De força desse camarada aqui. O número 1, no caso aqui, simples redução, tamanho da coroa e espessura da carcaça, tá? Aí eu tenho aqui número de cliente, customização DNA, essa aqui é para cada cliente que a gente tem, número do conjunto Meritor, no caso, que é o part number da Meritor. E aí, esse outro aqui é produção, no caso, como se fosse um chassi dele aqui. Então, ele tem o B aqui, que seria produção Brasil, X Braseixos, Meritor, no caso, que é a planta deles ali. A, eixo do conjunto.
11 anos de fabricação e 0001, a série anual dele, no caso, que foi a primeira aí que ele está mostrando. O que é isso aqui? É muito importante, por exemplo, para mim saber o que é o ratio. O ratio, na verdade, é a relação de transmissão desse diferencial. Tá? Então, toda vez que eu pegar o ratio de um diferencial, vocês vão ver que é a relação que ele tem. Então, se eu pegar aqui e dividir, ó, redução do diferencial combinação 39 por 8, dá uma ratio de 4,88 por 1. Tá? Isso quer dizer que eu tenho 39 dentes na coroa e 8 dentes no pinhão. Se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, fazer uma conferência, simples conferência para vocês. É, isso mesmo. Está jogando com aproximação aqui, ele está falando 4,87,875. Ele jogou para 4,88 por 1, tá? E aí, fabricação, ano de fabricação aqui, 2002, data do sistema, no caso, Juliano, que deve ser o cara responsável, e primeiro turno de fabricação, o horário que foi feito esse camarada aí, tá? Então, isso aqui, ó, quando eu falar de ratio para vocês, se eu aumentar ou diminuir isso daqui, o que vai acontecer? Ou eu vou deixar esse diferencial mais curto ou mais longo. Se eu colocasse 40 ou ali por 8, dava uma relação de 5 por 1, tá? Então, ia ser um diferencial mais longo. Se eu fizesse ao contrário, pegasse ali e colocasse 32 dentes por 8, tá? Ia ser uma relação, no caso, de 4 por 1. Então, ia ser um diferencial mais curto, tá? O que eu ganho com isso? Se eu falar que eu tenho um diferencial mais longo, tá? A rotação, no caso de saída da caixa, ela vai ficar mais baixa e eu vou conseguir uma maior velocidade. E quando eu pegar um diferencial que ele é mais curto, eu vou ter, no caso, uma rotação de saída, um torque elevado na saída, só que a velocidade final dele vai ser prejudicada, porque aí eu começo a ter um freio dinâmico feito pelo próprio sistema de transmissão, que na verdade seria uma limitação mecânica do conjunto que ele não consegue chegar, o motor ergue o giro, mas o sistema acoplado não consegue chegar às velocidades que o meu motor está sendo gerado. Então, eu tenho lá um consumo de combustível em função disso daí. Então, vocês devem ter lembrado quando eu falei assim, que o cara chega lá e fala assim, vou fazer um caminhão novo, eu vou ter que ter um motor de 560 cavalos, eu vou ter que desenvolver uma caixa que aguente isso e desenvolver um diferencial que aguente isso. Fazer acasalamento dessa caixa, diferencial e motor para ele trabalhar em todos os, no caso, a operação dela alta, baixa, média, com a melhor troca de marcha possível para ter, no caso, um consumo, no caso, menor do caso do veículo possível. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado em relação a isso, que é para isso que serve, no caso, esses dados de plaqueta aí que a gente fala. Tá? Então, ratio é a relação de redução da que eu tenho de diferencial. Todo mundo entendeu o que é, no caso, longa e curta aí para vocês ou não? O José Vitor, entendeu o que é isso ou não? O que é diferencial longo e curto? Entendi, sim, senhor. É uma relação que a gente vem falando já desde o início, tanto para a caixa quanto para o diferencial. Isso vai contribuir, por exemplo, para um bom funcionamento de todo o conjunto. Tá? Aí ele está falando aqui da redução simples.
uma coisa que eu queria que vocês também vissem aqui, ó, a maioria desses diferencial, ó, se eu traçar aqui a linha de centro, no caso dessa coroa, e traçar a linha de centro do pinhão, os dois não batem. Isso quer dizer que esse sistema de diferencial desse caminhão é um sistema, no caso, hipoidal, quando a linha de centro não coincide uma com a outra. Eu só vou ter um diferencial helicoidal aqui quando essa linha de centro aqui bateu o pinhão e a coroa ser a mesma linha de centro. Tá? E aí eu tenho que fazer uma alteração, por exemplo, na estrutura ou posicionamento, por exemplo, em relação à caixa e diferencial, para ele, no caso, ficar alinhado um em relação ao outro. Tá? Então, a gente muda, tem uma angulação entre a caixa e o diferencial. Tá? Quando a gente, no caso, muda essa concepção, a gente faz isso daí. Então, a relação que ele está mostrando, outra relação aqui, uma de 41/10, deu 4,10/1. Então, a gente tem que ficar vendo essa situação, porque aqui a gente tem outra coisa que eu não comentei com vocês, que a gente tem uma... Eu não posso, por exemplo, igual eu falei lá, erroneamente para vocês, que eu peguei aquela relação do rátio, eu só diminuo de um de outro. Então, eu tenho que estar modificando, por exemplo, tanto o pinhão e a coroa, por causa que ele tem uma relação de dimensão da coroa e a dimensão, por exemplo, do pinhão, para ele estar encaixando, certo, um no outro. Então, é a parte de usinabilidade do conjunto. Tá? Então, para que ocorra o acasalamento perfeito entre um e outro, eu vou ter que fazer alteração tanto no pinhão quanto na coroa. Tá? Vocês podem ver que aqui de um lado deu um 4,88, que era um pinhão com uma coroa com 39 e um pinhão com 8. Aqui nós temos uma coroa com 41 e um pinhão com 10. Então, deixou o diferencial mais curto, porque a relação caiu 4,10/1. Então, menos volta do motor para sair uma volta direto lá na roda. Tá? Se eu pegar a relação de saída da caixa, eu fazer a multiplicação de todas elas, eu vou ver quanto vai ter que sair do motor para poder dar uma volta aonde? Lá na roda, no final. Tá? Aqui, gente, uma forma como é que vai estar sendo passado, por exemplo, o fluxo de força, tá? Então, o fluxo de força que eu falei para vocês aqui, ó. Então, eu tenho a parte motora dele que vem do motor, passa aqui, ó. Ele tem duas concepções. Eu tenho uma que vai passar diretamente, no caso, para o diferencial traseiro e outra que vai passar para o diferencial dianteiro, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Se por acaso acontecer de patinar alguma coisa aqui e ter a relação, então ele tem essa, no caso, relação que eu faço aqui para não ter uma velocidade diferente de um em relação ao outro, senão ia acabar quebrando. Ah, professor, mas o caminhão que nós mexemos lá tem mais um diferencial na dianteira. Vocês já viram isso aí ou não? Tem algum caso desse lá de vocês ou não? Nunca vi. Não viu? Esse de cana de vocês só tem diferencial, só esse sistema de transmissão 6x4 também ou é 6x6? Sabe me dizer, José Vitor? Pior que não sei dizer. Não tem diferencial dianteiro? A princípio, não. Não, né? Então tá, então é um 6x4. Quando... vocês já viram aqueles caminhões que são usados, por exemplo, pelo Exército? Pode ser de outra marca. Volkswagen, sei lá, Ford. Vocês já viram falar que ele tem tração, no caso, em todas as rodas? Que ele vai ter mais um diferencial desse na frente, gente. Só que, para transferir o movimento, por exemplo,
para frente do veículo, ele vai ter que ter uma caixa de transferência, tá? Então, eu poderia acoplar isso. Né? Eu teria, no caso, um caminhão que poderia ser 4x4 quando ele é toco na roda dianteira e traseira, ou ele poderia ter, no caso, um caminhão 6x6, que, na verdade, teria a tração nesse grupo tandem que a gente está falando aqui, e mais, no caso, um eixo dianteiro, tá? Ou um diferencial dianteiro que inverte a posição da coroa. Então, a coroa, se ela ficar do lado direito sempre, tá? Nesse caso, ela ficaria do lado esquerdo, para tá transferindo aí o movimento em relação ao conjunto lá, porque senão eu não teria, no caso, como ele transferir o movimento ou tracionar na mesma condição um com o outro, tá? Então, existe essa possibilidade ainda, só que essa caixa de transferência, ela vai ser acoplada à caixa de transmissão. Daí. Aí eu tenho lá essa caixa de transferência que vai mandar, no caso, para frente. Aí eu posso fazer um bloqueio longitudinal, posso fazer um bloqueio transversal, e aí, que nem diz o pessoal, vai trepar até em coqueiro, no caso, o caminhão, porque ele vai estar tracionando, no caso, em todas as rodas ao mesmo tempo, tá? Eu não sei se vocês leram alguma coisa, mas aquele caminhão que está para ser fabricado aqui, que a DAF tem um percentual, que é o Tatra lá, ele é um caminhão que ele tem até 8x8, para vocês terem ideia. Tá? São caminhões que são usados muito fora de estrada, ou minério, ou em alguns casos pelas Forças Armadas também, para realmente não ficar em qualquer local onde o piso que ele esteja, no caso, trafegando. Então, por isso que eles adotaram esse sistema aí. Só que eles têm algumas particularidades de virar todos os eixos, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Apesar que eles têm um veículo rodoviário que acho que é a mesma, tem a plataforma e a cabine que é usada aí pela DAF também, tá? Por causa que a DAF também tem acionista lá do grupo, né? Vocês já ouviram falar isso ou não? Marcos, José Vitor, Matheus, viu falar alguma coisa disso? Se eles serem acionistas ou não da DAF, não? Não. Não viram? Um dos motivos deles estarem vindo aqui para, por exemplo, para Ponta Grossa é por causa que já tem a fábrica da DAF aqui. Então, vão trabalhar meio que em conjunto algumas coisas. Apesar que eles têm a parte de desenvolvimento, algumas coisas da engenharia deles mesmo, tá? E é a primeira vez que eles vão fazer uma fábrica de caminhões fora, no caso, do país, no caso predominante deles. Tá? Mas isso também vem a calhar por causa que a DAF já está aqui. Aqui tem uma explicação, gente, ó. Bloqueio entre eixos e rodas, ó. Quando estiver rodando em condições de estrada ou terreno onde se necessita o máximo de tração, proceda da seguinte maneira. Quando estiver se aproximando de condições da perda de tração, primeiro acione a chave de bloqueio, no caso. Se as condições piorarem e a velocidade estiver abaixo de 40 km/h, pode também ser engatado. O DCLD aqui, no caso, na verdade, eu vou ter um bloqueio que é entre eixo e tem um bloqueio que é entre rodas, tá? Então, é o bloqueio longitudinal e o bloqueio transversal. Aí ele fala aqui que quando tiver bloqueado DCLDL, aqui o bloqueio entre rodas, o raio de giros irá aumentar e as condições de dirigibilidade irão ficar mais severas. Quer dizer, vai pesar para o motorista, tá? Mesmo tendo conjunto hidráulico, alguma coisa assim, mas vai ter dificuldade, tá? E aqui ele fala que ainda tem que ter o senso de dirigir em baixas velocidades. Digo mais para vocês, gente. Isso aqui é questão de tempo para o pessoal resolver essa questão e deixar um comando, no caso,
eletrônico para quando ele chegar a uma determinada velocidade ou um ângulo, no caso de acionamento, ele desarmar, tá? Isso já é usado, por exemplo, em máquinas agrícolas, tá? Então, possivelmente isso aí também vai acontecer, por exemplo, para esse sistema, porque a máquina agrícola já tem hoje tração 4x4, tá? Aí ele está falando que aqui, quando eu estou no longitudinal, ele não tem velocidade, no caso, em relação ao bloqueado. Porém, para um melhor desempenho no eixo, é um menor desgaste, no caso dos pneus, sempre desbloqueie assim que sair das condições severas do terreno. Então, andar no lugar que asfalto, alguma coisa assim, vocês vão ver que se você deixar isso aí ligado, vai lixar os pneus, vai destruir, tá? Então, eu acabo tendo alguns inconvenientes. E aí, quando ele fala que é o bloqueio transversal, no caso estiver ligado, tá? Pode com veículo abaixo de velocidade, abaixo de 40 km, somente bloqueado quando for necessário o máximo de tração. Isso quer dizer que eu preciso, por exemplo, que ele tenha tração nas ambas as rodas, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aqui, gente, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente tem a questão de contato entre dentes? Tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui nessa foto, o desenho aqui, vocês estão vendo que ele está aparecendo uma coloração diferente aqui no dente, né? Nessa posição aqui, nessa posição, nessa posição. E aqui também nessa posição ao contrário. Então, eu tenho aqui que a área de contato está muito funda e a área de contato está muito rasa. O que está acontecendo aqui um em relação ao outro? A maioria das vezes, vocês vão ver que o desenho desse cara aqui, ó, ele parece, no caso, na verdade, um ovalizado, tá? Aqui, o que aconteceu? Ele está muito... isso quer dizer que o acasalamento do dente ficou muito lá no final do dente, lá na parte inferior. E aqui ele ficou muito na parte, no caso, superior. Quer dizer que ficou metade desse cara aqui, ó, e parte de lá que ficou aqui no ar. E aí o que vai acontecer? Isso aqui diminui o quê? A resistência mecânica. Esse aqui, vou ter, no caso, um desgaste mais acentuado. Por quê? Ele vai estar pegando demais o dente. Vocês vão ver que a condição melhor que tem é estar entre as duas bordas aqui, nem muito profundo e nem muito, no caso, raso. Tá? É a condição que ele trabalha melhor. Como é que eu faço isso? Eu arrumando a projeção do dente, no caso do pinhão, ou a projeção do pinhão em relação à coroa. Isso quer dizer que eu vou empurrar mais o pinhão para dentro ou afastar o pinhão no caso da coroa. Se eu, no caso, empurrar para dentro aqui, ó, o que está acontecendo? Isso aqui vai entrando cada vez mais. Tá? Essa marca aqui ela vai ficando mais para dentro aqui no caso da coroa. E se eu afastar, a mesma coisa. E na hora que eu for acertar o acasalamento de dente, o que é acasalamento? É a folga que a gente vai ter, no caso, entre a coroa e o pinhão. Então, se eu fizer o pinhão encaixar mais para dentro ou afastar ele mais para fora, vai me resultar nessa área de contato funda ou área de contato rasa que a gente tem. Tá? E a única forma de ver isso aqui é realmente vocês passando a graxa com, no caso, um sistema ali que, no caso, vai acabar marcando ali para vocês. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tem um negócio que estão mandando aí para mim. Professor, eu tô caindo da ligação, porque agora eu tô usando o 3G, tá? A minha internet, não sei o que aconteceu, o pessoal tá aqui.
Tem gente que não está conseguindo conectar, gente, hoje. Não sei se alguém de vocês está com problema no caso de conexão aí no sistema, alguma coisa? Débora, José Vitor, Gabriele? Pra mim, tá normal. Normal? Pra mim tá normal também, professor. Pra mim também tá normal, professor. Samuel? É que tem gente que está caindo. Bom, legal. Então tá. Mas vamos lá. Tá sendo gravado. Depois eu passo, pessoal. Aqui, ó, tá? Aqui tem algumas condições que seriam, no caso, que eles mostram aqui, ó. A área de contato do lado é a área, no caso, padrão, sem aplicação da carga, tá? Portanto, após a montagem diferencial, esse deve ser o contato ideal sem carga. Então, ele mostra esse cara aqui. Quando eu tenho carga, o que vai acontecer? A área de contato ao lado é a área padrão com aplicação de carga. Nota-se que praticamente toda a área do dente da coroa apresenta contato com o dente, no caso do pinhão. Esse tem um contato ideal quando aplicada a carga de trabalho do veículo. Então, inicialmente, por que eles falam isso aqui, com carga e sem carga? Quando eu estou sem carga, gente, eu não estou fazendo tanto esforço. Então, eu não tenho, no caso, flambagem, alguma coisa assim, por exemplo, do dente. Quando eu, no caso, aplico carga, tá? Ou, no caso, na hora de tracionar, vocês vão ver que ele está pegando a parte máxima do dente, no caso do dente. Vocês estão vendo aqui que ele não está pegando nem na parte inferior demais do dente, nem na parte superior do dente. Está pegando uma condição que quase que o dente inteiro aqui, então isso aumenta a resistência. Isso garante, por exemplo, que eu tenho uma vida útil grande, tá? E aqui tem uma particularidade também, gente. Esse acasalamento que a gente está vendo aqui é o que foi determinado lá na fábrica quando os caras pegaram e puseram a coroa e o pinhão acasalados os dois. Então eles vão colocar assim, ó, esse é o número 01 e esse aqui é o 01, ou o 187 ou 187. E eu não tenho como trocar, por exemplo, tá um 187 eu colocar um 125, um 135, um 185. Não tem. Por quê? Esses dois passaram por um processo lá na hora que o fabricante estava fabricando essa coroa de assentamento entre os dois, e nessa condição foi o menor ruído possível que ele, no caso, vai propagar, tá? E ele conseguiu também que nessa condição, quando ele faz essa aplicação ou esse contato do gente que está vendo aqui, a melhor resistência possível que a gente tem no caso desse conjunto, tá? Fato esse, gente, que na hora que a gente for fazer a montagem, a gente tem que fazer essa verificação. Então, ó, vamos pensar assim. Quando vocês tiverem fazer uma prática disso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a profundidade do pinhão em relação à coroa. Como é que eu faço para calcular isso, gente? Na verdade, existem umas ferramentas que a gente vai ter que utilizar, que a gente chama de pinhão falso e chama, no caso, de rolamentos falsos. E através desses, cara, nós vamos determinar qual que é o posicionamento desse pinhão. E para isso, nós vamos ter que acrescentar alguns valores que vão ficar gravados também na cabeça do pinhão. E aí, o que acontece? Quando ele for negativo ou ele for positivo, alguns eu vou ter que, no caso, acrescentar e outros eu vou ter que, no caso, subtrair. Então, ou eu, no caso, somo ou eu subtraio, no caso da conta que eu achar. Nós vamos ver isso aí depois, quando a gente for mostrar isso aí para vocês, tá? E assim eu vou estar conseguindo chegar o mais próximo possível desse acasalamento que é feito em fábrica. Imagine, por exemplo, se eu não consigo fazer esse acasalamento em fábrica aqui, ficasse pegando só na ponta aqui ou nessa ponta aqui de cima, se esse cara aqui, quando eu colocasse, por exemplo, 60, 74 mil quilos, ia aguentar, no caso, puxar. Não ia. Ia acabar o quê? Danificando. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Tá ok? Então, existe um processo que a gente vai ter que fazer, calcular, no caso, a projeção do pinhão. Depois que eu calculei a projeção do pinhão, geralmente a gente faz isso sem os retentores, sem vedadores, não.
Aí, depois que você montou e achou, você vai achar a pré-carga dos rolamentos do pinhão. O que é a pré-carga dos rolamentos do pinhão? É a dificuldade que o rolamento tem, no caso, ou o pinhão tem de girar. Tá? Então, faço essa projeção, no caso, pré-carga do pinhão, e depois eu vou acasalar o quê? A coroa. Quando eu acasalar a coroa, aí o que vai acontecer? Eu vou verificar a folga entre dentes. Ou eu empurro, no caso, a minha coroa de encontro ao pinhão, ou eu afasto a minha coroa em relação ao pinhão. Tá? Para mim empurrar ela de encontro a coroa de encontro ao pinhão, eu tenho que colocar calços, ou, no caso, se tiver uma porca, no caso de regulagem, eu vou regular, apertar ela de encontro ao pinhão. E soltar do lado oposto. E se eu quiser fazer o contrário, eu quero aumentar a folga, o que eu vou fazer? Apertar do lado oposto e soltar do lado do pinhão. Então, eu vou fazendo essa medida aí até eu achar a medida que eu quero. Detalhe, gente. A coroa, como ela é muito grande, eu tenho que fazer isso de preferência em 4 pontos, ou dividir ela, no caso, em 4 quadrantes, e marcar e verificar a folga entre dentes em 4 quadrantes para me tirar a média dela. Tá? Porque por mais que esse sistema esteja tudo 100% montado, isso e aquilo, ele pode ter, no caso, diferença, no caso, entre a usinagem de um lado do outro, porque é uma peça muito grande. E aí eu ter variação, no caso, dessa folga. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Tá ok? Bom, o macete é o seguinte, o macete. O mais difícil é a projeção que a gente tem que fazer do pinhão, que isso depende, por exemplo, da ferramental. Mais folga entre dentes, gente, a gente tem como, no caso, contornar. Como é que a gente contorna? Eu posso, por exemplo, primeiro, zerar a folga entre coroa e pinhão, deixo sem folga nenhuma, tá? E aí o que eu vou fazer? Solto um dente do lado da coroa, aperto um dente do lado, no caso, oposto à coroa. Que daí, cheguei na medida que eu precisava de folga. Só que quando eu chegar nessa medida de folga, o que eu preciso? Eu preciso dar uma pré-carga nos rolamentos, que os rolamentos não podem trabalhar com folga, tá? E aí o que acontece? E aí o que acontece, gente? Se eu aplicar, no caso, meia volta do lado esquerdo, eu vou aplicar, ou do lado oposto à coroa, eu também vou aplicar meia folga do lado, ou no caso, da coroa. Isso quer dizer que o pinhão não saiu, no caso, da posição. Então, se eu apertei de um lado e apertei do outro, o que eu fiz? Eu empurrei só os rolamentos. E aí eu tirei a folga dos rolamentos. Tá? E com isso, o que eu garanto? Eu garanto que esses rolamentos, na hora que eu estiver trabalhando em alta rotação, ou estiver em velocidade, ele não fique variando a coroa em relação ao pinhão. E aí também consigo aumentar a vida útil e diminuir ruído, no caso do conjunto. Tá? Aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carretas. Quantas carretas vocês estão acostumados a ver aí, por exemplo, na estrada aí? O bitrem e o rodotrem, não é isso? Que muda um com o outro aí, é o tipo de engate que a gente tem entre as duas. E normalmente o bitrem e o rodotrem, ele tem 2 carretas. E esse modelo que vocês estão vendo aqui com, no caso, 5 carretas diferentes, mais o caminhão lá na frente, não, 4 carretas diferentes, mais o caminhão lá na frente, é utilizado aí fora de estrada. Canavieiro, madeira, então a gente tem, no caso, alguns, o fuleiro, igual o pessoal chama aí, que é esse tipo de transporte que vocês estão vendo lá. Então tem aí que ter uma potência, no caso, ou um torque de saída muito alto. Por isso que às vezes eles usam lá aquele sistema de redução, igual vocês viram lá, que puxa até 100 toneladas, igual a gente viu lá. Tá?
bem diferente do que a gente está acostumado a ver os caminhões rodoviários rodando. Não tem como a gente andar, no caso, numa estrada aí com um caminhão, no caso, com tanto de semi-reboque igual a gente está vendo aqui. Impossível, cara, andar, não vai ter estrada. O pessoal usa aí mais isso aí fora de estrada. Já viram isso aí fora de estrada? Alguma coisa ou não? Uma vez só que era 3 carretas. 3. Só que vai dificultando, gente. Toda vez que o cara... Você imagine o cara fazer uma manobra com um negócio desse aí. Como é que ele vai acertar aí, por exemplo? O bitrem o rodotrem já é um problema para o cara acertar, né? Imagine ele ter um desse aqui que ele se articula em todas as posições ali. Vai ser um caos para o cara acertar a manobra, né? E aí a gente está falando de 100 toneladas, só que são 100 toneladas para sair do startup, mas depois que se ele tiver num lugar que dá para puxar mais, tem um caminhão desse aí que vem com 120, 130, 150 toneladas em cima, tá? Se for lugar plano. Por isso que o pessoal fala que os veículos que trabalham aí fora de estrada, eles são, no caso, já todo reduzido, todo, no caso, traçado para, no caso, trabalhar com excesso de carga mesmo, igual o pessoal está falando aí. Só que trabalhar com excesso de carga, a vida útil também fica comprometida, né? Tem isso também. Aqui, ó, inspeção periódica, o que o cara está mostrando aqui para vocês? São 2 botijões. Os botijão, no caso de drenagem, né? Esse botijão de drenagem, o que vai acontecer? Eu vou tirar ele tem um ímã na parte de baixo. Esse ímã vai, no caso, pegar o que tiver suspenso no meio do óleo e vai grudar com ele. Se tiver pedaço, por exemplo, de material mesmo, é conveniente você desmontar o diferencial para ver o que está acontecendo. Agora, se for só camada, igual vocês estão vendo aqui, foi desgastando, às vezes o pessoal vai trocando só o óleo e vai deixando por mais tempo, tá? Para ver até onde que vai chegar lá. Tá? Então, a limalha, igual a gente está vendo aqui, normalmente isso acontece porque tem um desgaste mecânico muito grande, porque a ação de pressão que ele tem entre um dente e o outro acaba desgastando. Agora, se quebrar, sair pedaço, aí tem que, no caso, parar de fazer manutenção, porque hora ou outra vai ficar na estrada em função disso daí. Tá? A gente tem algumas coisas que auxilia, por exemplo, o diferencial para não ficar quebrando. Por exemplo, a redução, igual vocês viram lá no cubo, é uma coisa que dificulta mais para quebrar, no caso, o diferencial. E aí a gente tem, por exemplo, embreagem, tem o cardan, que é pré-determinado, funcionando como fusível, e na hora que você erguer o giro demais do caminhão e querer sair com a rotação muito alta, o que vai acontecer? Ele não vai, no caso, startar, porque se você der um giro muito alto e querer arrancar, às vezes partindo a embreagem ou torce o cardan lá para não danificar o restante, no caso, do sistema de transmissão. Tá? Aí algumas coisas exemplificando, então tem aqui canavieiro, mineração, terraplanagem, transbordo, tá? Aí depende da aplicação, tá? Principais falhas, então, a gente tem aqui, ó. Falha por torção, ó, quebrou a carcaça, rachou a carcaça aqui, ó, tá? Falha por vertical, no caso, e tração. Falha por carga vertical. Excesso de carga lateral. No caso aqui, ó, chega a degolar aqui o conjunto, né? Aí tem algumas coisas na parte interna. Esse aqui, ó, é pitching, que o pessoal fala tanto, ele vai furando aqui, aquele velho ditado, água mole, pedra dura, até tanto bate até que fura, né? Então, vai destruindo ali o conjunto, né? Porque às vezes está batendo a seco ali, o óleo não é adequado e começa a desgastar. Aqui não está aparecendo muito, mas a desgaste da carcaça, ó, carcaça, então
vai carcasseando aqui até ela chegar a um ponto que destrói. Aí tá as aplicações aqui, ó. Esse modo de falha se dá por carga vertical. Nesse caso, esse veículo é um DAF com capacidade para 31 toneladas e 63 de tração. Com esse implemento, a capacidade de carga desse passa de 31 toneladas para 45 toneladas. A capacidade vertical dele 31 toneladas e a de tração 63 toneladas. Modo de falha, trinca na carcaça. Tá? Esforço por carga vertical. Excesso de peso. Aqui está falando que substituição da carcaça, não adianta soldar, acertar, querer fazer essas coisas aqui, não vai adiantar nada. Vai perder mais resistência. Nesse caso aqui, a aplicação, ó, a gente está vendo aqui um 8 por, pode ser um 8 por 6, 8 por 4, aqui, que esse de cima aqui é um CF aqui, ó. Esse modo de falha se dá por esforço de tração. Nesse caso, esse veículo é um DAF com capacidade de 31 toneladas e 63 de tração. Então, mostra eu o que danificou. E diâmetro de pneus, raio e circunferência. Então, eu tenho a diferença entre um e outro aqui, 6 milímetros, 19 milímetros. Então, a gente tem aqui, ó, desgaste desnecessário dos componentes internos do eixo diferencial, porque muda a relação, a rotação, no caso da roda, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de troca de pneu aí também. Formulário para análise e traz algumas coisas, tipo de falha aqui, ó. Flexão da raiz, então, dente quebrado, né? Aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, desgasta a cruzeta de um jeito, porque isso aqui é falta de lubrificação, patinagem típicas. Extremidade de tração gira com velocidade quase 2 vezes mais. Lubrificação insuficiente. Então, tem algumas coisas assim. Quebra, ruptura, tá? Fadiga, que a gente está vendo aqui da ponta de eixo. São alguns exemplos também. Volume de óleo inadequado, isso quer dizer baixo, né? Ele vai afiar os dentes aqui, ó. Ou o óleo não especificado. 85W140, e o óleo deve ser atender às especificações SAI-J, no caso 2360. Então, tem aqui destruído um conjunto também. Seria isso hoje, gente. Tranquilo? Alguma dúvida? De boa, professor. De boa? Então tá bom. Nós vamos fazer uma aula depois, gente, se der tempo agora, da gente, como é que faz essa regulagem do sistema. Eu vou ver como é que faz, pegar as projeções todas, no caso, como é que serão feitas, até a gente poder fazer isso, no caso, na prática. Tá? Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, tendo as ferramentas em mãos, a gente faz com a maior facilidade. Tá? É pesado? É, mas a gente tendo as ferramentas na mão, mas não tem inconveniente. Tá? Eu falo assim por aquilo que eu volto a falar para vocês novamente. Tem gente que, se não ficar na linha de produção, de repente quer trabalhar de consultor numa concessionária, um frotista, alguma coisa, tem que conhecer tudo isso que nós estamos falando aqui. Tá ok? Gente, por hoje é só. Eu vou começar outra aula com o pessoal da Agrícola agora. Amanhã a gente volta a falar novamente um pouquinho. Beleza? Beleza. Essa semana é até quarta-feira só. Quinta-feira não tem aula por causa do feriado. Né? Tá joia? Então, quarta-feira fica aquela prova. Vamos ver aqui. Para quarta-feira. Beleza, então. Tá? Beleza. Falou, Até professor. amanhã, gente. Até amanhã. Falou, se cuidem. Até, professor. É. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau.